Oi, professor. Oi, turma. Eu me chamo Isabela Flores e eu e meu grupo ficamos responsáveis pela agenda local de Petrolina. Eu vou iniciar fazendo uma breve exposição, a introdução do tema, para que vocês compreendam da melhor maneira. Bom, a partir da década de 70, com a introdução das culturas irrigadas na região de Petrolina, ela vem sendo marcada por graves contradições. Ao mesmo tempo, em que as inovações disponíveis elas multiplicam a capacidade de produção e de produtividade na caatinga, o manejo inadequado desse ecossistema está criando desigualdades ecológicas que colocam em risco a sua própria sobrevivência e a sobrevivência da população. Devido à falta, de planos estratégicos e de desenvolvimento, a grande maioria dos municípios do Nordeste padece com os diversos fatores que provocam problemas de saúde, como, por exemplo, distribuição de água inadequada para o consumo humano, poluição do solo e do ar, estrutura inadequada do esgotamento sanitário, degradação ambiental, entre outros, além do crescimento desordenado nas zonas urbanas, que estão expostas aos riscos de contaminação química pelo uso indiscriminado de agroquímicos e resíduos industriais que colocam em risco a saúde da população. Vale ressaltar, é muito importante falar, que uma das grandes preocupações ambientais é o Rio São Francisco, que nos últimos anos ele vem sendo agredido de várias formas. Nesse sentido, a saúde preventiva deve ser um instrumento de enfrentamento de causas e não de consequência, que é o que acontece muito. E a Agenda 21, que é a nossa agenda local de Petrolina, ela foi criada, a partir da orientação da ECO 92 e da Lei Municipal 867 de 99, representa uma tentativa para orientar a produção do desenvolvimento local, cujo foco é o da sustentabilidade ambiental, social, econômica e política. Cultural também. Esse amplo diagnóstico proposto pela Prefeitura Municipal com financiamento do FNMA e realizado pelas instituições financeiras deste projeto junto à sociedade Embrapa, Senai, BNB, Uneb Petrolina, Conselho Popular de Petrolina, entre outros. Eles acreditam firmemente que o desenvolvimento social sem o crescimento econômico não é viável, mas este não será sustentável sem se apoiar no fortalecimento da democracia e na valorização do cidadão. Por fim, é muito importante ressaltar que hoje a principal fonte de renda e emprego em Petrolina é a irrigação, que tem conferido ao município a condição expressiva polo de exportação de frutas tropicais. A forte produção agrícola, ela proporcionou a transformação da região em importantíssimo polo comercial de frutas, verduras e legumes. Em geral, E a agricultura irrigada, por um lado, tem contribuído significativamente com o desenvolvimento do polo. Porém, o uso intensivo dos solos, o manejo inadequado da água, o uso indiscriminado de agroquímicos tem causado impacto sobre o meio ambiente e é uma das principais preocupações desse movimento. Bom, eu agradeço a atenção de todos e eu irei passar a minha fala para o próximo colega. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Caio Henrique, eu vou estar dando continuidade falando agora sobre a gestão dos recursos naturais do plano ecológico, para o meio ambiente da cidade de Petrolina. O plano é todo dividido entre programas e subprogramas e no programa 1 nós temos os solos, o seu uso e a sua ocupação. Primeiramente, a gente vê que no subprograma 1 a gente planeja um mapeamento dos solos da cidade de Petrolina. De que forma, Pela realização de zoneamento agroecológico e econômico do município, buscando identificar as áreas indicadas para uso agrícola, as áreas indicadas para uso ecológico e as áreas indicadas, degradadas e processo de degradação do solo. O que seria isso? Seria mapear as áreas que serviriam para uso agrícola, aquelas que já estão sendo usadas e aquelas que não estão sendo usadas para serem indicadas
para que os agricultores usem daquele solo fértil. As áreas ecológicas que precisam ser preservadas, né, que tem uma manifestação muito valorosa para a terra, e as áreas degradadas e em processo de degradação, o que se orienta é a recuperação e a conservação desses solos. De que forma seriam áreas de degradação ou processo de degradação? Áreas salinizadas, antropizadas, que não servem nem para a ecologia, né, para se manter um espaço bonito para o meio ambiente, um espaço proveitoso para nós, mas também que não serve para a agrícola, né? Seria esse o problema. Então, oriente-se a recuperação e a conservação desses solos, fazendo, né, o reflorestamento, principalmente em áreas de mata ciliar impactadas com espécies adequadas do processo, promoção de programas de esclarecimento e orientação aos pequenos agricultores para uso sustentável e o desenvolvimento de programas voltados para a pesquisa e uso sustentável do solo. Então, no programa 1, nós vemos, né, temos essa ênfase maior aí no solo. Logo após, né, pensar no solo, nós vamos pensar no que é que tem no solo, que seria o que? A vida, no caso, a fauna e a flora, o manejo e uso sustentável da fauna e da flora. E da mesma forma, começamos o plano com a identificação das áreas devidas para esses respectivos quesitos. Apoia-se a identificação de áreas para implantação de corredores ecológicos, né, fazendo o levantamento e o mapeamento dessas coisas. Depois que mapeadas as áreas, né, onde tem uma flora que deve ser preservada, uma fauna muito predominante, sugere-se a criação de unidades de conservação. Como fazer isso? Através de fiscais por meio de leis e decretos municipais, né? A gente precisa preservar a vida depois de preservar o solo, no caso das plantas, dos animais e etc. Sugere-se também que um problema enfrentado no mundo seria o combate à comercialização ilegal de animais e plantas nativas, com medidas educativas, reparativas e punitivas. Quais seriam essas medidas, né, que está no projeto? Incremento de fiscalização nos pontos de entrada e de venda de animais e plantas nativas do município, parceria com órgãos responsáveis, criação de representações do município de órgãos fiscalizadores e de recebimento de plantas e animais apreendidos, incriminação da fiscalização em empreendimentos consumidores de material lenhoso no município, né, no caso a madeira ilegal, e a criação dos agentes de meio ambiente do município, conforme previsto no Código Municipal do Meio Ambiente. Dando continuidade, nós teremos ainda o programa 3, né, o último, mas nem um pouco menos importante, que seria a avaliação, monitoramento, desenvolvimento e manejo integrado dos recursos hídricos, né? No caso da água, que é muito importante para a cidade de Petrolina. A gente sabe que tem a bacia do Rio São Francisco que precisa ser preservada, e também os seres humanos que precisam ter contato com essa água, e ainda não temos, né, isso na totalidade do município de Petrolina. Então incentiva-se, né, por meio do plano para o meio ambiente, a disponibilidade dos recursos hídricos para usos múltiplos e a proteção do ecossistema com base sustentável, por meio do planejamento e gerenciamento de forma integrada, descentralizada e participativa através das seguintes ações. Vou estar, né, falando agora dessas ações e algumas. A implantação de políticas públicas de gestão de recursos hídricos que recuperem, revitalizem e conservem as bacias hidrográficas do município, monitoramento e definição de áreas para os eluentes gerados nos empreendimentos produtivos. Os eluentes seriam, né, os resíduos, tudo que é jogado fora. Então, sugere-se que os empreendimentos que utilizam de água, produção de carne, produção de, né, agricultura, tenham um cuidado maior com isso, a diminuição das perdas e dos desperdícios de água por meio da otimização dos sistemas de captação e armazenamento de água, né? Isso principalmente para a agricultura, aquela absorção da água que se tem do solo, sugere-se, né, uma maior atenção nisso tudo, né? Expansão das redes de distribuição, né, de água potável para 100% da população. A gente sabe que, infelizmente, não é 100% da população que já tem contato com a água, que já tem contato com o saneamento básico, e visa-se, né, isso para a cidade de Petrolina. Tratamento e reutilização de forma segura dos resíduos sólidos e líquidos, uma melhoria no lixo, porque a gente sabe que todo lixo é queimado ou é jogado ao rio, e a melhoria e manutenção dos sistemas de drenagem natural e artificial, né? Esse é o plano, né, no que se refere à gestão de recursos naturais para a cidade de Petrolina. Eu sou Giovana e vou dar continuidade à Agenda 21 de Petrolina com o capítulo 3, Economia Sustentável.
A economia sustentável, ela está aqui sendo criada na perspectiva da economia ecológica, pelo desafio, né, de conciliar economia e ecologia, buscando determinação, né, da sustentabilidade, né, dessa interação, delineando as condições de sua capacidade em oferecer recursos para o funcionamento do sistema econômico e em absorver os seus rejeitos, avaliando simultaneamente em medida as restrições ambientais. Podem ou não constituir efetivamente limites ao crescimento econômico e, a partir das suas respostas, implementar ações que equilibrem o ecossistema local com a sustentabilidade de sua população, né? E essa necessidade de promover uma economia sustentável, ela se deu devido ao processo de desenvolvimento que o município de Petrolina ele vem experimentando. A economia sustentável ela é dividida em 3 dimensões: a social, econômica e ecológica. A economia social ela se dá devido ao desenvolvimento desordenado. Petrolina ela vem crescendo economicamente e se desenvolvendo nas atividades agrícolas, industrial, no comércio atacadista, e este desenvolvimento ele tem se dado de uma forma desordenada, comprometendo a qualidade dos serviços de infraestrutura básica e social, requerendo então medidas que devem ser planejadas segundo os subprogramas e atividades propostas pela coletividade. Então, foi necessário a implementação de alguns programas, né, subprogramas, na verdade, para que não houvesse esse colapso. Então, como a implementação do SUS, por exemplo. E já na dimensão econômica, ela está ligada à agricultura, que tem atraído para o município, né, ela tem atraído para o município investimentos no setor agrícola, como a implantação e a ampliação dos perímetros irrigados, e a instalação de novos empreendimentos, dinamizando o setor agrícola. Por outro lado, as terras secas elas estão sendo utilizadas como pastos para animais, que degradam bastante o solo, pois onde os animais eles comem, ali não cresce mais muitas vezes, né? Então, foi acrescentado uma série de elementos na Agenda 21 que dificultam as práticas sustentáveis, né, para a agricultura, como a falta de conhecimento da ecologia local, a ausência de incentivos fiscais e a dificuldade do acesso e na multiplicação de práticas conservacionistas. Então, é necessário, né, que se faça a implementação de medidas que viabilizam a agricultura sustentável e preservem os recursos naturais e o meio ambiente. Então, apoiar o aumento da capacidade de resposta do município às políticas macroeconômicas e setoriais, tendo como foco a eficiência econômica. Então, essa foi uma das implementações dos subprogramas. A outra foi sugerir a incorporação nos sistemas de produção e consumo do conceito de desenvolvimento sustentável. E a outra foi estimular as práticas público-privados, né, focados na responsabilidade social
E a terceira dimensão, mas não menos importante, é a dimensão ecológica, que ela traz uma mobilização em busca de novas tecnologias mais limpas, que estejam adequadas com o conceito de coeficiência e de responsabilidade social, que visam o aumento das atividades produtivas e o aumento da conservação dos recursos naturais. Em Petrolina, a agroindústria de alimentos é um dos setores que mais crescem. Porém, o crescimento das suas atividades industriais não ocorre de forma planejada e paralela à preservação dos recursos naturais, né, e à conservação do meio ambiente. Para tanto, é preciso promover a difusão do conhecimento e a elaboração de atividades sustentáveis, né, voltadas ao desenvolvimento de tecnologias que possibilitam uma produção mais limpa e conservacionista. E o subprograma, ele recomenda o desenvolvimento de políticas públicas de proteção e recursos naturais. Porém, trazendo para a realidade do dia a dia, a gente não vê uma fiscalização severa e nenhuma punição rígida para quem comete algo contra o meio ambiente, para quem polui o meio ambiente. Nós temos, por exemplo, o caso da Agrovale, que ela tem poluído a cidade, não só Petrolina, como as circunvizinhas, né, tem degradado o meio ambiente, mas até agora nenhuma medida rígida, de fato, foi promovida. Então, eu finalizo aqui o capítulo 3. Olá, pessoal. Então, meu nome é Rosimara Janaína e eu vou falar sobre o capítulo 4 da Agenda 21 de Petrolina, que fala sobre a cidade sustentável. Então, com as elevadas, crescentes e desordenadas taxas de urbanização observadas no Brasil nas últimas décadas, vem proporcionando o agravamento dos problemas urbanos já existentes, já que o crescimento vem ocorrendo de modo desordenado e centrado. Então, essa também é a nossa realidade, é a realidade da nossa cidade de Petrolina, onde se faz necessário uma reformulação profunda nas políticas públicas de desenvolvimento urbano, conferindo importância estratégica ao planejamento do desenvolvimento regional, que no caso do nosso município será considerado o eixo estruturador da administração, no sentido de recuperar as áreas degradadas no meio ambiente urbano. Aqui considerado em todos os segmentos, habitação, saneamento básico, transporte, enfim, todas as obras estruturadoras e serviços. Com isso, vem com o interesse de gestar um novo modelo de administração pública que tenha rebatimento lógico e positivo, não só na questão de infraestrutura urbana, mas também na descentralização de renda através de geração de emprego e da busca sistemática de justiça social fundamentada na lógica do planejamento estratégico regional, que dará sustentabilidade à cidade. Esse crescimento desordenado das cidades gera diversas consequências, como problemas que costumam ser rapidamente intensificados, podendo ser tanto de ordem ambiental como social. Esses problemas ambientais destacamos a poluição, a inversão térmica, a chuva ácida, deslizamentos de terra, enchentes e ilhas de calor. Isso tudo devido à ocupação de áreas irregulares e que resultam em poluição e lixo de uma infraestrutura urbana inadequada. Esses problemas sociais, como a proliferação de favelas, o desemprego desenfreado, a marginalidade, a falta de acesso à cultura e à educação, bem como as dificuldades
para ter uma qualidade de vida digna com direito à saúde. É necessário que se faça uma nova estratégia no sentido de recuperar as áreas degradadas no meio ambiente urbano e considerando também esse desenvolvimento, onde se exige a gestão do governo e da participação comunitária para crescerem a cidade em harmonização com a resolução dos problemas ambientais. Assim, irá reduzir as deficiências que aparecem principalmente na população excluída. Esse desenvolvimento na atualidade tem se mostrado ecologicamente predatório e os sinais de vulnerabilidade do ecossistema local apontam para a necessidade de mudanças diante do esgotamento progressivo de recursos. A reorientação do patrimônio do bioma da Caatinga exige ações abrangentes e integradas que chegam da ampliação persistente do conhecimento sobre as dotações desses recursos até o seu monitoramento permanente. Então, temos que também estabelecer um novo arbóreo e o melhoramento das praças de nossas cidades. Fazer o tratamento dos rejeitos residuais, o monitoramento de poluição ao meio ambiente, assim podendo assegurar o controle de gases. O eixo integrado de desenvolvimento e escoamento da produção de forma de Y em Petrolina, na conformação do corredor de transporte intermodal, baseado na reutilização de hidrovia do São Francisco, mas até hoje inacabada. Provavelmente só com a parceria do setor privado seja a obra viabilizada, como também a recuperação, a modernização e a expansão das malhas atualmente controladas pela RFFSA. O problema da energia e do desenvolvimento sustentável transcende aos aspectos puramente técnicos e científicos, adquirindo profundas críticas sociais, políticas e econômicas. A mais nova crise energética nacional trouxe à tona 2 pontos importantes em relação à infraestrutura do sistema elétrico do Brasil, que são as necessidades de investimentos na área do setor energético e a relação entre a energia e desenvolvimento. O avanço das telecomunicações vem sendo insuficiente para atender de forma adequada a demanda por esses serviços e para acompanhar na velocidade necessária. E a busca da autossuficiência no mais amplo sentido dos diversos tipos de comunidades urbanas ou rurais como uma das condições essenciais para a sua sobrevivência e para a manutenção e permanência de seus habitantes no meio ambiental. O programa 1, ele fala sobre a gestão sustentável dos serviços de saneamento. Então, como é que nós podemos organizar essa gestão? Nós podemos elaborar e implantar no plano de gestão integrada um plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Com essa implantação, nós podemos ter a disposição final adequada dos resíduos em aterro sanitário. E aí, com isso, nós vamos poder inserir no novo contexto o catador de recicláveis, promovendo políticas de cunho socioambiental com geração de emprego e renda para esse estrato social que já representa um elo na cadeia de segregação do lixo na origem. E fiscalizar as obras com aterros e projetos de irrigação, orientando a inclusão da drenagem suficiente. Deve-se também estimular a organização dos catadores de lixo, no sentido de valorizar a categoria para assegurar os seus direitos de cidadãos, através
das seguintes condições. Então, pode ser criado uma associação para os catadores de lixo, pode ser implantada políticas regulares e sistemáticas para a educação ambiental voltadas para os resíduos sólidos. O programa 2 é sobre as medidas de controle de qualidade ambiental. Nele, nós devemos observar e implantar, a legislação vigente do município, para que seja feito uma realização do zoneamento ecológico de todo o território do município e a atualização da lei para o uso da ocupação do solo de acordo com o Estatuto da Cidade. Devemos também observar e apoiar a prevenção de atenuação das inundações urbanas e suas consequências através da seguinte ação, que é a melhoria do sistema de drenagem, mantendo-o permanentemente limpo. Quanto ao programa 3, que é o planejamento integrado do setor de transporte, nós devemos a especificação dos fatores ambientais na avaliação econômica dos projetos, monitoramento do meio ambiente, observação de normas de licenciamento ambiental, estabelecimento de políticas setoriais urbanas para o transporte e a sinalização das ciclovias existentes e criação de novas. E, para concluir, a sustentabilização do setor de comunicação, onde devem ser criadas políticas públicas que facilitem o acesso da população urbana e rural a ter justamente os principais meios de comunicação. E sobre a sustentabilidade de energia, nós devemos recomendar o estabelecimento de políticas que visem a integração dos aspectos energéticos socioambientais, promovendo o uso de fontes renováveis de energia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Meu nome é Giovanni Gomes Nunes, eu sou aluno do curso de Direito da FACAP. Estou aqui para apresentar a minha parte do tema do Agenda 21, da disciplina, seminário da disciplina de Meio Ambiente e Cidadania. Esse projeto é muito importante no que diz respeito à preservação do meio ambiente, como também na distribuição de renda e, consequentemente, a preservação do meio ambiente, o que proporciona uma melhor qualidade de vida a toda a população do município em questão. Esse projeto tem como objetivo de trazer a agricultura familiar para o centro da engrenagem, o que é fundamental na democratização do acesso à terra, como também traz investimentos muito importantes e, por exemplo, uma parceria que foi a do ente municipal com a Embrapa, datando 2009. Essa parceria teve o objetivo de capacitar com técnicas de manejo a água dos reservatórios e açudes, preservando a água por mais tempo, durante o tempo de estiagem, como também a conservação e o tratamento dessa água tão importante para o uso na manutenção da profissão dessas famílias. E esse projeto também trouxe investimentos na área de pesquisas científicas, em que alunos e professores têm um engajamento
de produzir tecnologias voltadas para a área. Como também esse investimento proporcionou uma captação maior por parte do Estado, né? Na busca de maiores investimentos e com a fiscalização da sociedade, da fiscalização das finanças desses investimentos. Outro ponto também importante foi investimentos na infraestrutura dessas zonas rurais. Investimento na infraestrutura, visando o escoamento, produção, manutenção de estradas, e etc., né, asfaltos, e também no que diz respeito, né, na melhoria da qualidade de vida dessas zonas rurais, que teoricamente os investimentos são mais tardios, o que dificulta a vida dessas pessoas. Outra questão importante é também a importação de tecnologia. Essa Agenda 21 trouxe uma visão de preocupação em buscar soluções de baixo custo e de maior eficiência. Eles também buscam trazer tecnologias utilizadas em outras regiões do semiárido que estão dando resultado e que possam ser adaptadas à realidade da região de Petrolina, buscando sempre trazer o desenvolvimento sustentável para a região, tendo em vista que o índice de chuvas, o índice pluviométrico anual é muito baixo comparado às regiões, às demais regiões, exige um maior engajamento para o uso racional dessa água na agricultura irrigada, porque esse desperdício e uso desenfreado estava proporcionando muitos riscos de desabastecimento de água em todo o semiárido nordestino. E é muito importante porque devido ao aquecimento global, os índices pluviométricos estão sendo mais imprevisíveis, causando riscos em todo o Brasil, não só no semiárido nordestino, mas aqui agrava pelo fato de ser muito menor o índice de chuva. Outro fator importante foi a ação de buscar preservar o que não foi degradado ainda, né? O que resta intacto da biodiversidade, e também o fator de buscar usar de forma racional e recuperar o que foi devastado pela irrigação irracional, né? Isso é um fato muito importante. E
também trazer ao centro o uso do, da agroecologia, buscando utilizar a, as plantas do bioma, as plantas tradicionais, e no uso da farmacologia, tratamentos com essas plantas, né, que são usados aí a gerações e gerações, usando a própria natureza um fator imprescindível na produção de remédios naturais. A busca por usar o máximo, o mínimo, aliás, a química, os produtos químicos tradicionais das empresas de biomedicina. Biomedicina não, de as empresas farmacêuticas. Isso é um fator aí muito importante nesse projeto, que demonstra que a sociedade e governo tem que andar de mãos dadas, que a sociedade é uma parte do Estado e que o meio ambiente é essencial a todos nós, tanto a geração passada, a presente e a futura, principalmente a futura, né, que vem aí, que deve buscar o uso racional dos recursos naturais. Encerro por aqui minha participação e muito obrigado pela paciência e um tchau a todos.